Bom, pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Valente, tá? Eu sou médico psiquiatra do Departamento de Psiquiatria da Unesp, tá? E eu vou fazer uma aula para vocês hoje. Espero que dê para entender, né? Uma aula relativamente densa, mas depois a gente vai ter um tempo para perguntas, para discutir, que a gente está estabelecendo com vocês, tá? Espero que vocês aproveitem, tá bom? É uma dinâmica um pouco diferente, mas é o que a gente está tendo por enquanto, tá? Vamos lá, eu vou falar hoje com vocês sobre emergências psiquiátricas, tá bom? Vamos lá. Aí. Bom, para começar, o que é uma emergência psiquiátrica, né? Então a gente está falando aqui de uma situação específica, de um setting, né? Um estado específico, que é o quê? O atendimento em pronto-socorro. Quando a gente está falando de emergência, em geral a gente está falando de atendimentos de pacientes agudos, de pacientes que estão com algum tipo de alteração aguda. E geralmente é em pronto-socorro, né? Então o que é emergência psiquiátrica? É toda situação no que tem um aparecimento súbito de um estado de perturbação das funções psíquicas, que exigem alguma ação terapêutica para restabelecer o bem-estar geral do paciente, da família e da comunidade, tá? Pode acontecer em qualquer lugar, então como eu estou falando, a gente geralmente atende os pacientes, né, nesse setting de pronto-socorro, mas ele pode acontecer no posto de saúde, ele pode acontecer na rua, ele pode acontecer em qualquer lugar, né? E no qual cada indivíduo deve ser visto com todas as suas peculiaridades, né? Então aqui, obviamente, não há uma receita de bolo do que fazer com tal e tal paciente, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar sempre se atentar, né? Qual que é o problema, o que está acontecendo com aquela pessoa, quem é aquela pessoa e por que naquele momento aquela pessoa começou a agir daquela maneira, né? Então a gente tem que ter uma compreensão do que está acontecendo naquele momento, né? E disso a gente conseguir extrair, fazer um resumo rápido, lembrar que é uma situação de emergência, então a gente precisa ter ações mais rápidas. E a gente tem que conseguir focar qual que está sendo a demanda desse paciente, né? E qual a ação terapêutica que eu preciso ter para atuar rapidamente sobre isso, tá? Quais são as dificuldades que a gente costuma ter nesse ponto de emergências psiquiátricas, né? Primeiro, tem aumentado muito o número de atendimentos em pacientes com algum tipo de adoecimento psiquiátrico uh, no nosso dia a dia, né? Então a gente tem visto isso cada vez mais, né? Se vocês forem, quando vocês estiverem um pouquinho mais para frente na faculdade, se vocês forem passar no nosso setor de urgências, vocês vão ver a quantidade de pacientes com doenças psiquiátricas e que vão parar lá no setor de urgência, né? Na nossa emergência por causa de uma agudização do adoecimento dele, né? Que outras dificuldades que a gente tem, né? A nossa rede básica, né? Os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, as unidades básicas de saúde, que tem sim um papel prioritário aqui no atendimento de doenças psiquiátricas de base da população, geralmente é insuficiente, né? A rede de Botucatu, ela é bem estruturada, tá bom? Mas geralmente o fluxo, a ligação, assim, esse paciente sair de um lugar, de um atendimento e ir para outro, é que geralmente tem algumas dificuldades, principalmente pelo volume de pacientes que a gente tem recebido, né? A gente tem tido uma redução de leitos em hospitais psiquiátricos e, na verdade, tem tido uma grande dificuldade de leitos para pacientes psiquiátricos dentro do hospital geral, tá? Então essa aula é direcionada para atendimento dentro do hospital geral, tá bom? Mas de modo geral a gente tem diminuído o número de leitos para pacientes psiquiátricos, tá? E pensar em pacientes muito agudizados e com doenças muito graves, muito agitados, geralmente a gente precisa disso, tá bom? O ambiente da emergência geralmente também é inadequado, né? Em que sentido? O ambiente de emergência ele tende a ser muito bem estruturado para emergências clínicas, né? Então, o paciente está infartando, por exemplo, isso tem todo o aparato, mas pensar que as nossas emergências são muito específicas, geralmente não é o suficiente, tá? Então a gente não tem um lugar seguro para o paciente caso ele agite, se coloque em risco, as macas geralmente não são adequadas, né? Não temos um espaço físico específico para o paciente psiquiátrico, que caso ele agite, tem algum problema, né? Ele não vai se colocar em risco ou colocar outros pacientes que estão dentro de um setor de urgência em risco. Não temos uma equipe específica direcionada para os pacientes com alguma demanda psiquiátrica, isso acaba atrapalhando bastante, tá? A equipe, obviamente, por não termos um espaço específico de atendimento para isso na maior parte dos lugares, geralmente a equipe acaba sendo, elas têm uma capacitação, sem dúvida, toda equipe de urgência e emergência tem que ter algum tipo de capacitação em saúde mental,
mas ela não é estritamente direcionada para isso, né? Então, o olhar para o paciente psiquiátrico dentro da sala de urgência e emergência, ele tende a ser um pouquinho enviesado, tá? A gente costuma ter uma dificuldade na presença dos familiares, vocês vão perceber durante a aula que a presença desse familiar, ela geralmente é preponderante para a gente entender o que está acontecendo com o paciente, entender medicações que ele faz uso ou pode ter feito uso e o que a gente precisa fazer com ele, tá bom? A gente tem uma tendência a ter uma pressão por respostas rápidas, né? Então, a gente está num ambiente de urgência, né? Então, é óbvio que a gente vai ter uma certa pressão de que, ó, a gente precisa resolver rápido, o paciente está se colocando em risco agora, eu não posso esperar 10 minutos para isso acontecer, né? E, geralmente, isso requer uma intervenção muito precoce, né? Então, eu tenho que entender muito rápido o que está acontecendo, eu tenho que alcançar esse paciente muito rápido, tá? E dar uma resposta tanto para o paciente quanto para a equipe que está atendendo ele lá na frente, também muito rápido, tá bom? Então essas geralmente são as nossas dificuldades que acabam angustiando um pouco até a gente, tá? Então, falar um pouquinho sobre o setor de emergência, eu já falei um pouco, né, principalmente sobre o espaço físico, né? Mas muitas vezes o setor de emergência acaba sendo o primeiro contato de um paciente que tem alguma demanda em saúde mental e que vai buscar algum tipo de atendimento, né? Então, em vez dele passar pelo posto de saúde ou passar por qualquer outra porta de entrada, geralmente às vezes acaba sendo pelo setor de emergência, que obviamente não é o ideal, né? E pensar que os sintomas psiquiátricos agudos, né, agudizados, eles podem ser uma manifestação de qualquer apresentação clínica. Né? Então, pode estar acontecendo qualquer coisa com o paciente, desde ele ter feito uso de drogas, a ele está tendo um infarto, a ele está tendo um derrame, qualquer coisa do gênero. Né? Então, não necessariamente o paciente está tendo algum tipo de sintoma psíquico, quer dizer que ele tem uma doença psiquiátrica. Tá bom? Obviamente, um atendimento adequado no setor de emergência diminui a necessidade e o tempo de internações, reduzindo, obviamente, custo e sofrimento. Então, sim, infelizmente esse paciente ele acaba entrando pelo setor de emergência, o setor que ele consegue acesso naquele momento, obviamente que isso vai ter algum tipo de reflexo, né? Então, se eu tiver um setor de emergência e urgência preparado para lidar com esse perfil de paciente, que muitas vezes é o caminho que eles encontram, como eu já falei, óbvio que isso vai ser ideal, vai ser melhor, né? Então, a gente vai falar sobre duas situações específicas em emergências psiquiátricas. Aqui, eu coloco algumas emergências psiquiátricas, como a gente fala, né? A primeira sendo agitação psicomotora, ideação suicida, síndrome de abstinência alcoólica, delirium, tá? Que é um quadro muito específico e que na verdade não é psiquiátrico, que a gente vai falar durante a graduação com vocês, tá bom? E efeitos colaterais de algumas das nossas medicações, tá? Que eu coloquei dos neuroléticos, mas enfim, isso eu não vou abordar. Hoje a gente vai falar sobre agitação psicomotora e sobre ideação suicida, tá bom? Então vamos lá. Então agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre agitação psicomotora, tá bom? Primeiro, o que é agitação psicomotora? Né? Ele é um estado de agitação física e psíquica com inquietação, movimentação excessiva, reatividade aumentada a estímulos externos, esse é o principal, tá? E por vezes agressividade verbal ou física, tá? Eles chegam a ser até 3% do total de atendimentos no setor de emergência, tá? Mas pela nossa experiência dentro do nosso hospital tem uma tendência a ser maior essa taxa, né? Então, muitos dos pacientes que chegam no setor de emergência, eles acabam apresentando algum tipo de sintoma psiquiátrico, muitas vezes se apresentando como agitação psicomotora, independente do que eles tenham, tá? Então, pacientes que estão infartando, por exemplo, podem ficar agitados. Então, geralmente costuma ser uma taxa muito maior. É que a gente acaba não descrevendo, né? Então, o paciente ele está, por exemplo, infartando, a gente muitas vezes não escreve que ele está agitando, né? A gente fala, ó, ele está reagindo ao que está acontecendo com ele. E isso é uma agitação psicomotora, já, tá bom? Então, o que eu quero dizer é que isso não necessariamente também necessita de uma abordagem psiquiátrica, na verdade clínica. Tanto que vocês estão aí no começo da graduação e a gente já está falando sobre isso, apesar de vocês estarem no curso de psiquiatria, tá bom? É diferente de surto psicótico, tá? Então a gente ouve bastante, vocês vão ter aula sobre psicose, esquizofrenia, tá bom? Então, um paciente que está numa agudização do seu quadro psicótico, delirante de base, não necessariamente é agitação. Então, como eu falei, um paciente que está infartando, ele pode ficar agitado e ele não
tem absolutamente nada que lembre os sintomas delirantes que a gente descreve nas outras aulas, tá? Eu falo isso porque a gente costuma receber bastante, tá? Então, assim, o paciente está agitado e manda como surto psicótico, né? Achar que o paciente está muito exaltado de alguma maneira quer dizer que ele está psicótico de alguma maneira, tá bom? E aqui, como eu falei um pouco em cima, né, que às vezes a agressividade, né, então nem todo paciente agitado é agressivo e nem todo paciente agressivo está agitado, tá? Então, a gente vai tentar definir um pouquinho agora, tá? Então, o que pode causar uma agitação psicomotora? Qualquer coisa, tá? Então, eu já vou ser muito claro com vocês que qualquer coisa pode causar essa agitação, pode causar esse quadro de agitação psicomotora, desde quadros clínicos, né, com alterações clínicas relevantes, quadros psiquiátricos ou qualquer outra coisa, tá? Então, desde delírio 1, como eu falei, que é um quadro de alteração, confusional, né? Um estado confusional agudo que geralmente está relacionado com alterações clínicas de base, né? Então, grande parte dos nossos idosos que estão internados tem algum período de estado confusional agudo e que não necessariamente tem uma causa psiquiátrica. Então, na verdade, a maior parte das vezes não tem um quadro psíquico de base e que tem essa alteração pela internação ou pelas alterações clínicas de base que ele está tendo e que estão justificando ele estar internado, né? Reações agudas ao estresse. Então, pacientes que acabaram de passar por uma situação muito estressante, por vezes podem se mostrar agitados, né? Eles estão reagindo afetivamente de alguma maneira àquilo que está acontecendo. Dor intensa pode causar agitação psicomotora. Alguém que está com dor que não está sendo tratada, que não está sendo ouvida, né? Aqui eu coloco aqui quadros psíquicos, né? Quadros psiquiátricos. Então, desde retardo mental, mania, hipomania, intoxicação por álcool, né? Então, os pacientes que estão alcoolizados geralmente ficam agitados dentro do nosso pronto-socorro. Intoxicação por qualquer outro tipo de droga, né? Trauma crânioencefálico, então o paciente que passa por um acidente às vezes tem alterações confusionais e que lembram agitações psicomotoras, né? E qualquer outra coisa. Coloquei aqui até dispneia, até falta de ar, né? Então, o paciente que está dispneico e que está gradualmente ficando com maior falta de ar, ele tem uma tendência a ficar exasperado, a ficar agitado, né? E que de alguma maneira precisa de algum tipo de intervenção, mesmo que ela seja clínica, mesmo que seja, sei lá, dar oxigênio para o paciente. Isso é uma intervenção, tá? Então vamos lá, como que a gente aborda inicialmente um paciente que a gente reconhece, um paciente que a gente está reconhecendo que está entrando em agitação psicomotora. Então, a primeira coisa é reconhecer a agitação psicomotora, né? Então, é perceber que é um paciente que está exasperado, que ele está começando a ficar inquieto de alguma maneira, ou ele está falando de uma maneira inquieta, ou fisicamente ele está se mostrando agitado, né? Então, a primeira coisa sempre é avaliar o risco de agressão, né? Apesar de eu falar que nem todo paciente agitado está agressivo, mas ele pode evoluir para agressividade, né? Então, às vezes ele não está entendendo a situação que ele está, ele entende aquele ambiente no qual ele está como ameaçador de alguma maneira e ele pode se tornar agressivo para tentar se proteger, tá bom? Então a gente tem que avaliar o risco de agressão. Por quê? Porque o nosso alvo sempre, a gente sempre vai cuidar do paciente, é óbvio, nós somos médicos, né? Mas a primeira coisa é sempre proteger a nós mesmos e a equipe, sempre antes. O que eu quero dizer com isso, né? O paciente ele pode estar se colocando em risco, pode estar colocando os pacientes em risco, mas se a gente não se cuida primeiro, se o paciente, sei lá, machuca a gente de alguma maneira, pronto, a pessoa que estava lá para poder ajudar ele e impedir de alguma maneira que ele machucasse as outras pessoas, já foi, né? Então a gente coloca a gente antes, tá bom? E depois a gente protege o paciente. Então, óbvio que sempre a gente vai tomar cuidado com a equipe, tomar cuidado com nós mesmos, e para isso a gente precisa fazer uma boa avaliação de risco, tá? Então a gente precisa entender se o paciente ele pode estar evoluindo para algum estado de agressividade. Eu coloco aqui do lado dos slides, né, alguns maneirismos, algumas coisas que o paciente pode estar mostrando fisicamente para a gente, que estão indicando que ele está ficando irritado, né? Então a postura inclinada, ele está hipervigilante, né? Então ele está meio desconfiado, né? Uma atividade motora muito irritável, então você fala alguma coisa, ele se mexe muito rapidamente, de uma maneira exasperada. Voz alta, o paciente está gritando, que está xingando, né, que está com olhos arregalados. E o comportamento, né, de alguma maneira tenso, a gente sabe reconhecer. Esse reconhecimento de risco ele é muito natural, ele é algo instintivo da gente. E às vezes a gente precisa seguir isso, tá bom?
Então, qual que é o primeiro passo sempre, né? Eu reconheci que é um paciente que está agitando, que pode estar começando a se colocar em risco ou colocando a equipe em risco, né? Então, o primeiro passo é a contenção verbal. O que eu quero dizer com isso? Você vai conversar com o paciente. Primeiro, você vai ter que tentar avaliar o que está acontecendo com ele, né? Então, o grande a grande jogada aqui da avaliação do paciente em, em, na verdade, em medicina, né, é sempre escutar o que o paciente está te dizendo. Né? Então, o primeiro passo é sempre a gente tentar conversar com ele e tentar controlar ou minimizar esse tipo de reatividade falando. Né? Quem vai fazer isso é um membro mais habilitado da equipe e que não necessariamente é a pessoa, o seu professor ou a pessoa mais velha da sala, mas vai ser a pessoa que, por exemplo, tem a melhor ligação com o paciente. É um paciente que é seu, que você acompanha há um tempo e apareceu por sorte lá no pronto-socorro. Quem vai ser o membro mais habilitado para conversar com ele? Obviamente que você, se você tiver um bom vínculo com ele. Ou mesmo que ele não conheça ninguém lá, mas de alguma maneira ele vinculou com uma enfermeira específica. Quem vai conversar com ele e tentar conter é isso, né? De controlar verbalmente ele, vai ser essa pessoa. Então não necessariamente vai ser o médico que está atendendo, tá bom? Então, como eu falei, vai ter que ter toda uma atenção para a linguagem corporal e verbal sua e dele. Então, mais do que só dele, né? Você entender que é um paciente que está se agitando, que pode te trazer risco. Você também não ser ameaçador, né? Então, de modo geral, a gente tem que tentar ao máximo evitar provocações, julgamentos, antagonização excessiva, mentiras. Por quê? Como eu falei lá no início, uma das principais questões do paciente que está agitando é a reatividade. E está no nome, né? Então, reatividade, eu preciso fazer algo para ele reagir. Então, se eu cutuco o paciente de alguma maneira, se eu provoco ele, eu tento desmentir do que ele está falando, em geral eu só vou colocar lenha na fogueira, né? E é um paciente que vai ficar mais agitado do que necessário, né? Eu coloquei aqui em negrito mentiras, porque é uma coisa que a gente costuma ver muito, né? Que eu já estou pulando um pouco, mas, por exemplo, a gente vai oferecer uma medicação para o paciente e fala que é alguma coisa e, na verdade, é um sedativo, né? Primeiro, né, os nossos pacientes, eles já têm uma doença psiquiátrica, em geral eles já usam medicação. E vocês vão ver que nossos pacientes, eles reconhecem a medicação de olhar e ver a cor do remédio muito mais do que a gente. Tá? Então a gente querer ser meio malandro e convencer ele geralmente não dá muito certo. Tá? E segundo, pensar que é um paciente que existe grande chance de retornar ao pronto-socorro em algum período da vida. E ele com certeza vai lembrar que alguém ofereceu para ele uma medicação falando que era para dor e que na verdade fez ele dormir e apagar 2 dias, tá? Então, não adianta a gente querer muito mentir para o paciente. Óbvio que omitir é diferente de mentir. Óbvio que eu não vou, por vezes, eu vou precisar não contar tudo naquele momento, porque às vezes o paciente não tem nem capacidade de entender o que está acontecendo naquela hora, mas eu não vou mentir descaradamente na cara do paciente. Porque é isso, porque uma hora ele vai acordar e se ele estiver ainda no pronto-socorro e você estiver atendendo ele, você vai ter que lidar com isso. Ou se ele voltar para o pronto-socorro depois, você vai ter que lidar com isso novamente, se você estiver trabalhando lá novamente, tá? Então evitar bastante isso, não é fácil, né? Mas a gente tem que sempre tentar resolver isso de conversando, né? De alguma outra maneira. Tudo bem, o segundo passo, né? Muitos pacientes respondem só a contenção verbal, né? Então, primeiro, a gente ouvir o que ele está nos trazendo, né? Eu falo que é pegar o gancho do paciente. Então, é o paciente que está falando para você, não, eu estou irritado porque tal pessoa não me ouviu. E você mostrar que está ouvindo ele, em geral, já é o suficiente para ele ficar calmo. Um paciente que está com dor, você ouvir, fala, não, eu estou entendendo que você está com dor, eu estou entendendo que tal e tal coisa está acontecendo. Em geral já é suficiente para ele se acalmar, ele se sente acolhido. Lembrar que por mais confuso que o paciente esteja, geralmente ele consegue compreender que ele está num pronto-socorro ou que ele está sendo atendido. Só de ver, por exemplo, o jaleco da equipe que está atendendo ele, grande parte das vezes já é o suficiente para ele entender que de alguma maneira aquelas pessoas vão ajudar ele, né? Então, geralmente esse paciente já fica tranquilo, ele já ameniza. Então, grande parte dos nossos pacientes a gente não precisa nem passar para contenção, por exemplo, com medicações, tá? Tudo bem, fizemos uma contenção verbal, o paciente melhorou, mas ele ainda está muito agitado, ou, por exemplo, ele está demandando, né? Ele está pedindo uma medicação. Então, o grande passo, e por que VO? Por que via oral? Né? Porque eu não vou furar o paciente sem necessidade. Se o paciente aceita a medicação por boca, em grande parte na psiquiatria, as medicações por boca têm absorções muito semelhantes das absorções endovenosa, né, ou mesmo intramuscular.
Então a gente sempre tenta oferecer por boca. E por quê? Porque isso fortalece o vínculo, né? Se eu estou querendo de toda maneira fazer esse paciente confiar em mim, ficar tranquilo né, abaixar um pouco a bola, se eu consigo vincular com ele, eu consigo oferecer uma medicação e ele entende que eu estou tentando ajudar ele de alguma maneira, geralmente isso é bom. Tá melhor do que eu ir lá e dar uma injeção nele contra a vontade dele, tá? Não enganar o paciente, como eu falei. Né? Você não vai falar que está dando A e está dando B. O paciente ele reconhece. Tá? A maior parte das vezes o paciente reconhece. Né? Ou se ele apagar, dormir, depois ele vai acordar e perceber que dormiu um monte quando você falou que ele não ia dormir. Né? Então a gente sempre tenta falar para ele. E no que eu vou me basear? Em geral, pegue os ganchos do paciente. Tradução, um paciente que está lá agitado e falando, nossa, eu não consigo dormir há 5 dias, eu quero muito dormir, tal. O que eu vou falar para esse paciente no momento que eu for oferecer a medicação? Que essa medicação vai ajudar ele a dormir. Né? Então pega os ganchos do paciente. O paciente fala, não, eu estou muito irritado, estou muito irritado, estou muito irritado. Eu ofereço uma medicação falando, ó, essa medicação aqui pode te ajudar a ficar menos irritado. Será que você não gostaria de tentar ela? Geralmente o paciente tem uma tendência a aceitar. Se você está ouvindo o que ele está te falando, você está oferecendo algo que vai ajudar exatamente no que ele está pedindo, então muito provavelmente esse paciente vai aceitar. Né? Fora isso, né, óbvio que aqui eu não vou falar muito sobre medicação, sobre doses, até tem no final, mas eu vou passar, tá bom? Isso prometo para vocês que no quinto ano vocês vão ter, na verdade, no quinto ou no sexto ano vocês vão ter essa aula aqui mais direcionada mesmo de medicações, o que usar, né? Vocês vão estar mais perto desse setting lá mais pro final da faculdade, né? Mas aqui eu já falo, né, que a escolha da medicação depende muito do caso. Então, qual a doença que o paciente tem, se ele tem alguma comorbidade, idade, se ele já usa um remédio, né? Então, ó, ele já usa o remédio X e ele não tomou nos últimos dias, é por isso que ele ficou agitado. Qual é o remédio que eu vou oferecer para ele? Muito provavelmente o remédio que ele já usa, né? Eu sei que ele responde bem, que ele não tem nenhuma alergia, que ele não passa mal, né? Então, geralmente a gente se direciona por isso, tá bom? Tá. Aqui eu coloco algumas medicações, em geral a gente foca nos benzodiazepínicos, que é uma família de medicações, e dos neuroléticos, que são conhecidos geralmente como antipsicóticos, tá? Aqui tem uma lista deles, tá? Vocês não precisam saber isso nesse momento, isso não vai ser cobrado de vocês, tá bom? Mas é algo que, conforme vocês forem passando na faculdade, a gente vai cada vez mais trazer, tá bom? Vamos lá. Aí no terceiro passo, eu coloquei aqui, antes da contenção, que aí eu já vou falar qual é o quarto passo, que é a contenção medicamentosa endovenosa ou intramuscular, eu coloco a contenção física ou a contenção mecânica, tá? E por que isso? Por um motivo muito simples. Como que eu vou pegar a veia de alguém que está agitado, né? Que está se debatendo, que está me ameaçando? Então, geralmente, quando eu já fiz uma contenção verbal e eu reatualizo essa contenção verbal a todo momento, tá? O paciente pode estar já contido fisicamente, eu continuo fazendo a contenção verbal para ele, isso precisa ser feito a todo momento, sempre, tá bom? Já ofereci medicação por boca, ou o paciente se negou, mesmo tomando ele começou a mostrar que está ficando cada vez mais agitado, se colocando em risco, e para evitar que o paciente se machuque de alguma maneira ou machuque outras pessoas, eu tenho uma indicação formal de contenção física, tá? Então a indicação de contenção física, ela segue um critério médico muito formal, tá? Então tem critério muito estabelecido. Por quê? Porque basicamente eu estou tirando o direito do paciente de se mover, de se alimentar, né? Eu estou amarrando o paciente. Tá? E isso tem repercussões legais. Então eu tenho que ter uma justificativa médica muito bem estruturada. Tá? E não só porque o paciente, sei lá, tá enchendo o saco no pronto-socorro, tá? E que às vezes a gente vê o pessoal fazendo isso por aí. Tá? E não é essa a ideia. Essa ideia é o paciente que a gente passou por esse passo a passo e mesmo assim ele está se colocando em risco ou colocando outros em risco e que eu não vou ver outra saída a não ser conter ele no leito, amarrar ele no leito para que esse risco minimize e até quando? Até esse risco que eu vou continuar reavaliando constantemente passe e eu vou soltar esse paciente, tá bom? Então existe técnica, existe um jeito de contenção física. Geralmente precisamos de 5 pessoas, tá? Que vão ficar cada um com um membro e uma pessoa na cabeça. Tem toda uma técnica que envolve de uma abordagem, geralmente é combinado, né? Então é uma prescrição médica, o médico fala, ó, vamos precisar conter, avisa a equipe. Então geralmente enfermeiros, técnicos de enfermeiro, outros médicos, nesse número de pessoas, vão combinar geralmente uma palavra ou algum sinal que eles vão abordar o paciente juntos e que cada um vai conter com uma técnica específica, tá?
cada um dos membros, no qual a gente vai colocar esse paciente num leito e vai contê-lo, amarrá-lo ao leito, né, com o material que a gente tiver, tá? É muito contraindicado em todos os protocolos que vocês forem ver o uso de faixa ortopédica, né, a faixa que a gente usa, né, para fratura, tudo, mas geralmente é o que a gente tem no nosso hospital, tá bom? Por quê? Qual que é o problema dela? Porque o paciente não é que ele magicamente, quando eu colocar ele no leito e amarrá-lo, que ele vai ficar tranquilo. A maior parte das vezes o paciente ele briga com essa contenção, né? Ele se mexe, né? Isso pode machucar ele mesmo, né? O fato dele estar contido. E essa faixa ela tende a apertar. Conforme ela vai puxando, ela vai apertando. E o que pode acontecer? O paciente parar a circulação de algum membro, pensando que a gente vai conter principalmente membros distais, né? Então o paciente pode perder dedo da mão, dedo do pé, pode até morrer por causa disso, tá bom? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, tá bom? Tem que ter um ambiente específico para se fazer isso, é muito difícil fazer uma contenção no meio do corredor, né? Então geralmente tem que ter uma maca pronta, né? Então tem uma certa preparação. Então eu espero que vocês entendam essa dificuldade, né? Então o paciente que, por exemplo, está quebrando tudo dentro da sala, eu vou ter que ter todo um preparo antes, muito rápido, organizar com uma equipe, tá? Mas é isso, como ele é uma indicação médica, ela tem que ser feita imediatamente. É como um infarto dentro da sala de urgência. Tem que ser feito imediatamente porque o quê? O paciente está se colocando em risco, tá bom? E uma coisa que é muito importante, enquanto a gente está fazendo todo esse procedimento, a gente tem que explicar ao paciente o que está sendo feito. Tá? Ele pode estar mais confuso que seja. A gente precisa orientar para ele. Geralmente a gente fala exatamente isso, né? Ó, eu estou precisando te amarrar por um tempo específico porque você está muito agitado, você está se colocando em risco. Então, para a sua proteção, a gente precisa fazer isso. Eu vou estar te avaliando com frequência, tá bom? Até você estar mais tranquilo, tá? Então, como eu falei, é uma prescrição médica pelo menor tempo necessário. Como eu vou saber? Reavaliando o paciente, tá? Então, o paciente está contido, você vai vê-lo de tempo em tempo. Geralmente não passa mais do que uma hora, tá bom? Então, no máximo de hora em hora, você tem que estar vendo esse paciente, vendo se ele está respondendo à medicação, se ele está mais tranquilo, se o que estava causando ele ficar agitado não está mais em jogo, né? Então, geralmente o paciente ele te dá sinais contrários àqueles que a gente viu de alguém que está se agitando, do contrário, alguém que está descalonando. Então a gente costuma soltar devagar. Não, acho que agora dá, o paciente está acompanhado, está numa sala de observação, está seguro. A gente solta uma perna, vê como ele fica, solta outra perna, vê como ele fica. Geralmente a gente deixa os membros um tempinho maior, depois solta os membros, vê como que ele fica, né? E se necessário a gente contém o paciente novamente, tá? Mas sempre o menor tempo necessário pelos motivos que eu falei, né? Primeiro, o paciente ele está contido, então ele pode fazer isquemia, ele pode perder membros, né? Ele pode fazer lesão de circulação. É um paciente que está contido, então ele não vai conseguir beber água. Então tem que ter um familiar ou alguém da equipe que vai fornecer água para ele durante o dia. Ele não está conseguindo se alimentar, né? Ele pode ter elevação de CPK. O CPK a gente faz o exame, é um metabólito que a gente avalia, que geralmente ele surge da lesão muscular. Né? Então é um paciente que está se mexendo muito, então ele faz lesão muscular. Então alguém que, por exemplo, faz um exercício físico muito vigoroso, tem aumento da CPK e que pode trazer alterações, né? Pode se acumular no rim, por exemplo, o paciente ter insuficiência renal aguda, isso pode trazer risco à vida. Tá? Então, o que eu quero dizer? Menor tempo possível de contenção. Então, contenções de 24, 48 horas, isso não é para acontecer. Tá? A gente tem que ir reavaliando e, se necessário, a gente recontém, mas sempre tentando soltar o paciente o mais rápido possível, tá? E sempre alguém tem que estar perto. Então não é para você conter o paciente e largar ele lá, num canto. Então ou ele vai ter que estar com um membro da equipe, idealmente, sempre vendo ele, por exemplo, numa sala de observação, ou pelo menos com um familiar que vai ficar do lado dele e vai estar podendo fazer todo esse cuidado nesse meio tempo, e se necessário chamar a gente, tá bom? Então aqui tem uma imagem muito bem descrita aqui de uma das técnicas de contenção, como eu falei, né? Cada membro vai ser pego por um funcionário, por alguém da equipe. Às vezes a gente precisa deitar o paciente, às vezes ele não aceita. Às vezes o paciente aceita deitar, né? Fala, não, deita aqui. Aí a gente faz isso já na maca, facilita muito, né? E aí tem toda uma técnica que, infelizmente aqui virtualmente é meio difícil de explicar, mas geralmente segurando o distal e o proximal, cada um segura um membro, fica muito mais fácil. Então tem pacientes que precisam de contenção, por exemplo, dos pés e dos punhos só, tem paciente que precisa de uma contenção torácica, tem paciente que às vezes precisa de contenção até de cabeça, tá bom? Por estar mexendo, né? E a gente vai soltando aos poucos. Então aqui,
O próximo passo, como eu falei, é a contenção medicamentosa intramuscular ou endovenosa, pelo motivo que eu falei, não dá para você pegar uma veia de alguém ou aplicar uma injeção em alguém que está agitado e que não está contido e que, por exemplo, não quer usar, tá? Ser endovenoso ou intramuscular não necessariamente quer dizer que o paciente não aceita a medicação. Tem paciente que às vezes está contido e no que você fala que você vai fazer a medicação nele, ele aceita. Ele fala, não, tudo bem. E às vezes, tá? Às vezes eu não preciso ir para contenção para o paciente aceitar a medicação intramuscular ou endovenosa. Às vezes o paciente fala, não, não quero por boca, mas se você me dá uma injeção eu aceito. Tudo bem, eu vou fazer a injeção. Então eu não preciso necessariamente estar contido para fazer endovenoso ou intramuscular, tá? Mas geralmente é o passo que eu preciso para poder fazer isso. Aqui estão algumas das nossas medicações. Qual que é o grande lance dessas medicações? Como eu falei, não tem grandes diferenças de absorção mesmo, tá? Assim, de absorção tem, mas de velocidade de ação costuma ser um pouquinho mais rápida, tá? Intramuscular ou endovenosa, mas não é muito mais rápida e não faz grandes milagres, tá? Então, sempre que você puder oferecer por via oral, ofereça por via oral, tá bom? Aqui estão especificamente sobre cada medicação, tá? Que não faz sentido para vocês agora mesmo, tá bom? Eu vou passar, se vocês quiserem até parar os slides para ver por conta no vídeo, mas eu não vou falar sobre eles, por quê? Porque quando vocês estiverem mais para frente na faculdade, a gente vai falar, prometo para vocês, tá? Então não se angustiem com isso agora, tá? Não vai fazer sentido para vocês agora isso, tá bom? Ok. Então é isso, tá, pessoal? Eu vou encerrar aqui e eu vou montar outra aula agora sobre a outra emergência psiquiátrica, que é a ideação suicida e tentativa de suicídio. Eu acho que vai ficar melhor, tá bom? Então, até mais.